Olá, como vão vocês? Essa aula 3 da unidade 2 trataremos dos seguintes temas: calor e trabalho, primeira lei da termodinâmica, a expressão de trabalho de configuração na primeira lei, capacidade térmica a volume constante e a pressão constante e a primeira lei. E como exemplo a gente vai obter expressões para capacidade térmica no gás ideal. Já vimos nas unidades anteriores definição de calor e trabalho, e vimos que são dois mecanismos de trocar energia entre sistema e vizinhança. E através de um a gente pode obter outro. Então a gente viu que se entregarmos calor para um sistema, esse sistema pode realizar trabalho. E se a gente realiza trabalho sobre um sistema, esse sistema ele pode entregar calor para a vizinhança, né, como resposta. Bom, o que a gente sabe da lei de conservação de energia é que a energia não pode ser criada nem destruída, e ela só pode ser convertida de uma forma em outra. Tá? Na mecânica a gente está familiarizado com duas formas de energia, que é a energia potencial e a energia cinética. A energia cinética está associada ao movimento do sistema que a gente está estudando, e energia potencial está associada à configuração do sistema. Em termodinâmica, essas duas energias também podem ser levadas em conta, mas aqui a gente quase nunca vai levar em conta essa energia. A gente vai levar em conta mesmo o que a gente chama de energia interna. E a energia interna, ela está relacionada com o movimento das partículas que compõem o sistema. Então ela é energia do tipo térmica, tá? Bom, muitos experimentos foram realizados por Mayer, Joule, Helmholtz, e esses experimentos mostraram que se você cede a mesma quantidade de calor no sistema por diversas formas de trabalho, então pode ser por fricção, por passar uma corrente no resistor, você pode fazer um rotor girar. Então, se a mesma quantidade de calor é entregue no sistema, esse sistema, se for água, por exemplo, vai ter como resultado a mesma elevação na temperatura. Ele é insensível a que forma que você entregou energia, por que forma de trabalho, tá? Então a gente não consegue dizer apenas como resultado da entrega de energia que foi aumento de temperatura, de que forma essa energia veio para o sistema. Okay? Vamos então nesse slide definir a primeira lei da termodinâmica. Bom, como lei vindo da conservação de energia, a primeira lei ela tem que necessariamente descrever a conversão entre diferentes formas de energia, tá? E também o transporte de energia especificamente para o nosso caso, na forma de calor e trabalho. A energia interna do sistema ela pode ser multiplicada por fluxo de calor e realização de trabalho sobre o sistema. É claro que pode haver outras formas de variar a energia interna, mas são formas que a gente não tá preocupado aqui, tá? A gente só está preocupado em transporte de calor e realização de trabalho. São as duas únicas maneiras que a energia interna pode mudar, que é o que a gente define. Bom, a gente já viu que calor e trabalho não são funções de estado, né? Não sendo função de estado, elas não têm diferencial exata. Mas se a gente somar as energias que o sistema recebe devido a calor, devido a trabalho,
essa soma ela vai resultar em uma nova propriedade do sistema que a gente chama de energia interna, tá? E como propriedade de estado, ela tem uma diferencial e a gente escreve dessa maneira, ok? Que a diferencial da energia interna, dU, é igual a dQ mais dW, ok? Então, fluxo de calor para o sistema ou do sistema somado a trabalho realizado sobre o sistema ou realizado pelo sistema, essa soma, ela sempre vai dar a dU, ou seja, sempre vai fazer com que a energia interna seja modificada, tá? E aí vocês podem, é estranho, né, que fica, você tem uma diferencial que não é exata, uma outra diferencial que não é exata, e a soma das duas dá uma diferencial exata, ok? Então essa expressão que está aqui, é a forma matemática da primeira lei da termodinâmica, tá? Posso dizer assim, mas apesar que com rigor isso não é a primeira lei, mas a gente está acostumado a falar que essa aqui é a primeira lei, tá? A primeira lei, isso aqui na verdade é uma maneira da gente definir calor, ok? De trabalho a gente já tem uma maneira de definir, a gente pode usar isso aqui para definir como calcular calor, tá? Bom, mas essa aqui é a primeira lei para nós, certo? Bom, por que a gente escreve esse linha aqui, esse prime em dQ e em dW? É exatamente para diferenciar que calor e trabalho, esse diferencial aqui, ele não é exato, tá? O que não é verdade para dU, já que dU é uma propriedade de estado, ele tem uma diferencial exata, tá certo? Então, e uma coisa também que acontece é que a primeira lei ela não define quais processos são possíveis. A gente, por exemplo, se você entra com calor no sistema, e esse sistema, por exemplo, pode ser um êmbolo, aí ele vai realizar trabalho, e aí a energia vindo do calor vai empurrar o êmbolo para cima, então o sistema vai realizar trabalho sobre o êmbolo e sobre a vizinhança, ok? Por essa lei aqui, era completamente possível que de alguma maneira a vizinhança faça a parte reversa, né? Que a vizinhança realiza trabalho sobre o sistema e isso vai gerar calor, tá? E esse calor vai ser dissipado. Olhando desse jeito parece que, não, mas isso é possível. É possível no sentido de que eu posso escolher fazer isso. Mas vamos pensar assim numa pedra caindo. Então, uma pedra cai, ela tem uma energia potencial, transforma em energia cinética, chega lá embaixo, ela bate no solo e aí a energia que ela tem vai ser dissipada em calor, luz, som, certo? Ela vai afundar o terreno, ok. Se você somar a energia nesse processo, a energia que tinha antes, a energia que tinha no final, a energia se conserva, tá? Ela foi se transformando. Essa primeira lei, ela não impede que, por exemplo, essa energia se reunisse aqui embaixo na pedra, né? E essa energia fosse usada para a pedra subir. A gente sabe que isso é impossível de acontecer, tá? Mas não é essa lei, que não é a primeira lei que fala isso. Isso quem vai falar é a segunda lei da termodinâmica. Vamos fazer agora aqui, vamos colocar a expressão de trabalho, de configuração, do tipo aquela, uma integral de PDV, FDR, tá? Onde você tem uma força e um deslocamento, ou uma propriedade intensiva e uma propriedade extensiva, na primeira lei. Bom, a expressão do trabalho de configuração para gás, ele é PDV, então o dW vai ser menos PDV. Se a gente colocar na primeira lei essa expressão,
né? No lugar de dW aqui, a gente vai colocar menos PDV. Então, du vai ser dq menos PDV. Ok? Dessa maneira aqui, o que acontece? A gente vai ter do lado de cá a expressão do trabalho escrito na forma de propriedades de estado, né? Então, desse jeito aqui, ó, dV é uma diferencial exata, né? Então, esse conjunto aqui, ele vai ser uma propriedade de estado, como é, né? O produto de uma propriedade de estado vezes outra é uma propriedade de estado, né? E a primeira lei escrita dessa maneira implica que o calor é positivo quando flui para o sistema, né? Se calor flui para o sistema, a energia dele vai aumentar. Vamos avançando. Agora a gente vai ver a capacidade térmica a volume constante e a primeira lei. Então a gente já viu capacidade térmica nas aulas anteriores, certo? E a gente pode, como propriedade de estado, a gente pode escrever uma variação infinitesimal da energia interna, como supondo que a energia interna é função da temperatura e do volume, como du, dt a V constante dt mais du, dV a T constante dV. Ou seja, eu estou avaliando como muda quando há uma mudança na temperatura e uma mudança no volume. Ok? Então, se a gente inserir du na primeira lei, né, eu reescrevi a primeira lei em função de dq. Então, du é dq menos PDV, então dq é du mais PDV. Pegando essa expressão aqui para du aqui e substituindo, né, que a gente vai ter isso, né, dq é igual a du dt a V constante dt, que é esse primeiro termo aqui, substituído aqui, mas tem esse outro termo aqui que envolve dV, mas já tinha outro termo também que envolve dV, então a gente pode colocar em evidência, mais dV a T constante, mais P, que multiplica dV. Ok? Então, a expressão de calor vai ficar dessa maneira aqui, ó. Ok? Bom, dividindo por dt. Aí, bom, a primeira coisa que falar, por que está dividindo por dt? Bom, lembrando que na simbologia que a gente usa na termodinâmica, dt ele é uma variação infinitesimal, então ele é uma quantidade muito pequena. Por que a gente não usa ΔT? Porque lembram que os processos que a gente estuda aqui são quase estáticos, em que a mudança tem que ser infinitesimal entre um estado e outro. Essa é uma condição, por exemplo, para a gente ter reversibilidade. É uma das condições. Então, assim, é necessário que o processo seja quase estático. Então, a gente sempre usa dt, dv, dp como variações infinitesimais. Então, nesse sentido, é possível eu dividir por uma variação infinitesimal. Dividindo dos dois lados dessa expressão por dt, o que a gente vai ter, né? Vai ter dq dt é igual a du dt a v, esse termo aqui foi dividido por ele mesmo, mais isso aqui dividido dv dt. Ok? Então, isso aqui vai ser a nossa expressão 1, a gente vai usar ela no próximo slide. Então, o que tem aqui? Temos uma expressão vindo da primeira lei, tá? Da primeira lei que está aqui, ó, e mais uma outra expressão que é a diferencial de du, que a gente tem ela aqui, ok? Então, o que a gente vai obter? Vamos avaliar essa expressão a volume constante, tá? Se o volume é constante, dV é zero. Então, esse termo aqui, ó, que tem dV, se anula, certo? E aí, de tal maneira que a gente fica com... Como a gente está avaliando a expressão volume constante, então agora eu estou tomando isso aqui como uma derivada. Eu vou avaliar como
dQ dt, AV constante, tá? Isso é igual a capacidade térmica a volume constante, como a gente definiu lá atrás, certo? Bom, e aí o resultado é que, como essa expressão, como isso aqui é zero, né, ficou só esse termo aqui, ó. Então, ΔQ, ΔT, AV constante, que é a capacidade térmica, o volume constante, vai ser igual a ΔU, ΔT, AV constante. Essa expressão ela é geral, né, ela foi obtida da primeira lei, não está fazendo nenhuma alusão a qualquer sistema particular, certo? Isso. Agora a gente vai ver aquela expressão 1, né, que é essa aqui, ó, essa expressão. Vamos ver ela, a pressão constante. Então, que a gente vai pegar ela, avaliar a pressão constante. Então, vai ficar ΔQ, ΔT, AP. Isso é igual a calor, a capacidade térmica, a pressão constante. Bom, continuando lá, vai ser ΔU, ΔT, AV, mais ΔU, ΔV, AT, mais P. E essa expressão que tinha aqui ainda para ser avaliada vai ser ΔV, ΔT, AP. Antes era um dV, dt, né? Antes era isso aí que era as dV, dt. Ok. Bom, mas o que a gente tem? A gente já sabe que ΔU, ΔT, AV é CV. Então, nós temos isso aqui, ó. CP igual a CV mais aquilo lá. Então, reescrevendo, passando esse termo para cá e substituindo por CV, vai ficar CP menos CV. Igual a esse restante aqui, ó. ΔU, ΔV, AT mais P, que multiplica ΔV, ΔT, AP constante. Ok? Então, agora nós temos uma expressão para CP. Ok? Uma expressão para CP que envolve CV. Bom, mas CV a gente tem como calcular. Se colocar aqui, a gente vai calcular quanto que vale CV. Bom, essas duas expressões que a gente obteve, essa e a anterior, né, que está aqui, ó, CV, vai ser usados agora para a gente calcular qual é o valor ou expressão para capacidade térmica a volume constante e a pressão constante para gás ideal. Bom, e aí a gente vai usar a DOC, a energia interna de gás ideal. Esse valor aqui, ó, que a energia interna é 3 meios de nRT, ele é obtido de duas maneiras, né? A gente pode obter isso pela teoria cinética dos gases, por considerações de mecânica e distribuição de velocidades, tá? Ou como é feito, por exemplo, no livro do C.S. assim, que ele mostra experimentos que foram realizados, e através dos resultados desses experimentos é possível, usando as expressões anteriores de CV, é possível obter a expressão para energia, tá? É preciso dizer que esse aqui é um gás ideal monoatômico. O que é um gás ideal monoatômico? Bom, um gás ideal monoatômico, então a molécula é só de um átomo, ok? Beleza? E para uma molécula de um átomo, né, ela só tem liberdade para fazer translação. Mas ao fazer translação, ela pode fazer translação nas três direções, Vx, Vy e Vz. Tá? Para cada uma dessas direções, a gente fala que a gente tem um grau de liberdade. Então, o gás monatômico, então, ele vai ter 3 graus de liberdade. Aí por isso que aparece o 3 aqui, ó, tá? Para cada grau de liberdade é meio de nRT. Então, se você tem um gás monoatômico, ele vai ser 3 meios de nRT. Se o gás é diatômico, aí além da translação, além dos 3 graus associados à translação, a gente vai ter também a rotação, né? Os dois átomos eles giram em torno de um centro de massa, então você tem rotação, isso é mais um grau de liberdade, e a vibração, que os dois átomos podem ficar vibrando, né? Eles
estão unidos ali e podem ficar vibrando, então você tem mais um grau de liberdade. Então isso daria 5, se fosse gás ideal monoatômico, seria 5 meios de nRT. Então vamos continuar. Então, dado a energia interna de um gás ideal monatômico por 3 meios de nRT, o que a gente pode calcular o calor específico a volume constante. Calor específico a volume constante é a capacidade térmica dividido pelo número de mols. Então, e a gente viu lá que a derivada da energia interna em relação à temperatura V constante, né? Derivando isso aqui em relação à temperatura, vai ficar 3 meios de nR. Como eu estou dividindo por N, vai ficar 3 meios de R, tá? Por mol, ok? A gente dividiu pelo número de mols, então o calor específico a volume constante é 3 meios de R por mol, ok? Já para calor específico a pressão constante, a gente vai usar aquela expressão que a gente obteve lá no slide anterior, né? Cp menos Cv é igual a isso, ok? Bom, então o que a gente tem? A gente precisa da equação de estado, né? Nós temos a pressão aqui. Usando a equação de estado também a gente obtém essa derivada, ok? E precisamos da equação da energia, que está aqui, ó. Então, bom, del V a T constante para o gás ideal é zero, né? Aqui, ó, U não depende de V, tá? Depende só da temperatura, para gás ideal. Então, se a gente derivar ali, vai dar zero. A equação de estado por mol é isso aqui, ó. PV é igual a RT. Está dividido por mol, ok? Porque a gente já está obtendo valores por mol. Bom, PV é igual a RT. O que a gente vai ter? Podemos escrever isso para V e derivar em relação a T. Então, vai ficar V igual a RT sobre P. Quando a gente deriva essa expressão em relação à temperatura, vai ficar R sobre P. Ok? Então, olha só. Nós temos isso aqui, que está aqui. Nós temos isso aqui, que dá zero. Nós temos isso. E temos isso aqui, que está aqui. Ó. Ok? Então, assim como é que vai ficar? Cp é igual, passa o CV para lá. Cp é igual a CV mais P, que é esse termo aqui, que multiplica R sobre P, que é o resultado dessa derivada. Então, P com P corta, então vai ficar Cp mais R. CV é igual, Cp é igual a CV mais R. Isso implica, então, que Cp, como CV é 3 meios, Cp é igual a 5 meios de R por mol. Ok? Então, tá aí como exemplo para o cálculo da capacidade térmica para o gás ideal, né? A volume constante e a pressão constante. Na próxima aula a gente vai dar continuidade à primeira lei, a gente vai verificar vários processos e lá vai aparecer novamente essa relação, vai aparecer uma relação entre Cp e Cv quando a gente tratar de processos adiabáticos, tá? Essa próxima aula vai ser uma aula síncrona no Google Meet. Até mais para vocês.